Rapaziada, e o Vasco tá numa draga danada. E se liga só no que o Edmundo falou do presidente Pedrinho. Simplesmente detonou o presidente. A treta tá feia no Vasco. Se liga só no que o Edmundo falou. Se liga. Isso está longe de acontecer. Há uma, há um desrespeito muito grande, uma omissão muito grande, né, por parte desse presidente, que fica lá com aquela cara de bobo, olhando para o Diniz, olhando para o presidente da Força Jovem, acho que é Fabinho, né? Acho que é o Fabinho. E ele ali no meio, sem se manifestar, sem assumir as suas responsabilidades. Então, eu, de fato, estou bem triste com tudo isso, porque apoiei, né? Apoiei a candidatura do Pedrinho. Acho que bastante gente que votou nele votou porque também gosta de mim, né? Ou só gosta de mim, ou gosta de mim, de um modo geral, e confiava que o grupo que eu representava, né, a Sempre Vasco, fosse de fato fazer um bom trabalho. E eu aqui, confesso que estou muito chateado com uma maioria das pessoas da Sempre Vasco, mas tem muita gente boa lá, muita gente muito bem intencionada, muita gente que o Vasco tenha essa reviravolta e que volte a ser um dos maiores times do Brasil. Né? E acho que isso um dia vai acontecer. Só que o regime é presidencialista, e ainda quando estava lá, foi proposto que o Pedrinho e o Felipe tocassem o futebol e que outras pessoas tocassem o clube de um modo geral, sempre com a ciência do presidente, claro, mas com uma autonomia gigantesca. E a maioria dessas pessoas que tocam hoje o clube são super honestas, super bem intencionadas, pessoas sempre super vascaínas e que estão fazendo um trabalho positivo. A recuperação judicial é um negócio, é uma coisa boa para o clube. A reforma de São Januário, ela está andando, né? E o grande problema é o futebol, principalmente as contratações, que ficou a cargo aí do presidente e do diretor de futebol, respectivamente Pedrinho e Felipe, com quem, os dois com quem eu divergia bastante, porque acho que é necessário ser mais arrojado, ir ao mercado, contratar, correr riscos, riscos que eu digo de você contratar jogadores mais caros, mas com boas classificações, recuperar esse dinheiro, né, na classificação do Campeonato Brasileiro, nas conquistas de algumas competições como Copa do Brasil e Sul-Americana, né, que eu acho que está disputando. E a ideia deles era sempre apostas, ou sucumbindo aos desejos, aos caprichos de algumas figuras que não sei por que tem tanta moral dentro do clube. Enfim, por serviços prestados, não é. Né? Mas, enfim, a minha pergunta aqui é o que fazer para o Vasco melhorar? Porque muita gente me cobra, e acho justo que me cobrem, acho justo,
Eu emprestei o meu nome, a minha credibilidade para esse grupo, prestei meu nome, minha credibilidade para esse presidente que me virou as costas já num primeiro momento, já na primeira dificuldade. Isso, para mim, é imperdoável. Ingratidão, traição, nesse nível eu não aceito. No ano que vem nós teremos eleições, e eu já me manifestei muito claro de que estarei do outro lado. E você que gosta de mim, eu te peço que me dê mais um voto de credibilidade. Espero que apareça alguém capaz de fazer um grande trabalho frente ao nosso clube e que, de uma vez por todas, tire o Vasco da inércia que entrou ali depois do primeiro rebaixamento em 2008. Beleza, pessoal? Bastante preocupado mesmo, bastante preocupado. O Vasco está enfileirando aí uma sequência de jogos em casa, consequentemente, no segundo turno vai ter que repetir essas partidas fora de casa, jogar contra o Grêmio lá no Olímpico, né, no antigo Olímpico, não é mais Olímpico, na Arena, é muito difícil, né, jogar contra o Santos fora, contra o Botafogo fora, Palmeiras fora, só num recorte aí dos últimos jogos que o Vasco jogou em São Januário e que não obteve bons resultados. Então, assim, de coração, o time do Fernando Diniz precisa melhorar, e melhorar muito, muito, para trazer de volta ao torcedor a confiança que nós depositamos com a chegada do Fernando Diniz, em alguns jogadores, né? Acho que eu sempre repeti aqui que o Vasco tem uma espinha dorsal e que, se o Vasco contratasse pontualmente, o Vasco poderia ter um time forte, um time competitivo. Tá aí, rapaziada, Edmundo super abatido, claro, com a situação do Vasco da Gama, né? Que só tá tomando suquinho, né? Só no suquinho de maracujá deu vale. É isso aí. Ó, e ele expôs aí o Pedrinho, né, cara? Expôs o Pedrinho, detonou o Pedrinho. Essa briga vai ficar lá dentro do Vasco internamente, hein? Porque o Edmundo falou que tá junto na nova eleição aí do Vasco. Mas, tirando o Vasco à parte aí, que tá na draga danada, que nós como rivais, que continue assim. Flamengo joga hoje contra o Bragantino e, ó, precisa vencer e apresentar um bom futebol. No jogo contra o Santos não apresentou esse bom futebol. No jogo contra o Fluminense, apesar da vitória, também não apresentou um bom futebol. Então, cara, precisa apresentar um bom futebol. Vencer sim, mas apresentar um bom futebol. Porque, cara, o jogo do Fluminense foi horrível, horrível. É isso, galera. Eu quero saber de você. Qual vai ser o placar desse jogo Flamengo e Bragantino? Esse jogo é lá em São Paulo. Deixa o seu placar, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!